Hoje vamos explorar um dos capítulos mais silenciados e complexos da história europeia: a poligamia na Idade Média, suas raízes ancestrais, suas manifestações entre reis e camponeses, e o lento processo pelo qual a monogamia se tornou a norma dominante no Ocidente. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Há pouco mais de 1000 anos, em algum lugar das terras que hoje chamamos de Europa, um homem poderoso acordava ao lado de uma mulher que não era sua esposa. Não se tratava de um caso furtivo, escondido nos cantos escuros de um castelo. Era algo conhecido, aceito e até mesmo esperado. Nos corredores de pedra dos palácios medievais, nos salões iluminados por tochas onde nobres selavam acordos e traçavam alianças, as regras do casamento eram muito diferentes daquelas que conhecemos hoje. O que hoje seria considerado infidelidade ou escândalo era, naquele tempo, um instrumento de poder, uma ferramenta de diplomacia e, em muitos casos, uma prática protegida por leis e tradições seculares. Para compreender como a Europa medieval lidava com a questão das múltiplas uniões conjugais, é preciso recuar no tempo, atravessar séculos de transformações religiosas, políticas e sociais e percorrer um caminho que nos levará das páginas do Antigo Testamento até os decretos dos grandes concílios da cristandade, passando pelos fiordes gelados da Escandinávia, pelas colinas verdes da Irlanda e pelos palácios reluzentes da Península Ibérica muçulmana. Esta é uma história sobre poder, fé, desejo e controle, sobre como as sociedades construíram e desconstruíram as regras do amor e do casamento ao longo dos séculos. E ela começa muito antes da Idade Média propriamente dita. Nas antigas terras do Oriente Médio, milênios antes de qualquer cavaleiro erguer sua espada em nome de um rei europeu, as escrituras sagradas que viriam a fundamentar 3 das maiores religiões do mundo já descreviam com naturalidade a prática de manter múltiplas esposas. No Antigo Testamento, livro sagrado para judeus e cristãos, algumas das figuras mais reverenciadas viviam em arranjos conjugais que incluíam diversas mulheres. Abraão, considerado o patriarca das 3 religiões monoteístas, manteve uma esposa principal, Sara, e uma concubina, Agar, com quem gerou Ismael. A narrativa bíblica não condena essa união. Pelo contrário, ela é apresentada como parte de um plano maior, como um desdobramento natural da vida de um homem abençoado por Deus. Jacó, neto de Abraão, foi ainda mais além. Casou-se com 2 irmãs, Lia e Raquel, e teve filhos também com 2 servas, Bila e Zilpa. Seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel, o que significa que a própria fundação do povo hebreu está enraizada em uma estrutura familiar poligâmica, e não era apenas uma questão de descendência. Cada uma dessas uniões trazia consigo implicações de poder, de alianças entre famílias e de garantias de continuidade para a linhagem. O caso mais emblemático, no entanto, é o do rei Davi e, sobretudo, de seu filho Salomão. Davi, descrito nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, manteve várias esposas ao longo de sua vida, entre elas Mical, Abigail e Batseba. Cada um desses casamentos tinha um componente político e estratégico, mas foi Salomão quem levou a prática ao extremo. Segundo o primeiro livro dos Reis, Salomão possuía 700 esposas de sangue real e 300 concubinas. Esses números, ainda que possam conter algum grau de exagero literário, refletem uma realidade histórica na qual o casamento era, acima de tudo, uma ferramenta de diplomacia. Casar-se com princesas de nações vizinhas era uma forma de selar alianças, garantir a paz entre povos rivais e expandir a influência de um reino sem necessariamente recorrer à guerra. A poligamia, nesse contexto, não era vista como luxúria ou imoralidade. Era estratégia, era governança, era a linguagem do poder traduzida em laços matrimoniais. Essas tradições se enraizaram profundamente nas sociedades do Oriente Médio e, aos poucos, influenciaram os povos que viriam a formar a base cultural e religiosa da Europa.
Quando o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo romano, a partir do 1º século depois de Cristo, ele carregava consigo a herança dessas escrituras. No entanto, o novo movimento religioso trazia também uma reinterpretação radical das relações entre homem e mulher. Os evangelhos, os textos centrais do Novo Testamento, dizem relativamente pouco sobre o casamento em si. Jesus Cristo, segundo os relatos bíblicos, mostrou-se relativamente indiferente à questão da poligamia. Ele condenou o adultério e desencorajou o divórcio, mas não proferiu nenhuma proibição direta contra a manutenção de múltiplas esposas. Foi nas epístolas de Paulo de Tarso, escritas nas décadas seguintes à morte de Cristo, que a defesa da monogamia começou a ganhar contornos mais definidos. Paulo escreveu que os cristãos não deveriam se divorciar, que aqueles que se divorciassem não deveriam se casar novamente e que relações sexuais fora do casamento eram condenáveis. Para os bispos e diáconos, a exigência era ainda mais clara. Deveriam ser homens de uma só esposa. Essas orientações paulinas plantaram as sementes de uma transformação que levaria séculos para se consolidar. Os primeiros padres da Igreja cristã, nos séculos seguintes, trabalharam para distanciar o cristianismo das tradições judaicas que ainda aceitavam a poligamia. Aos poucos, a monogamia passou a ser apresentada não apenas como uma recomendação, mas como o modelo divino de casamento. A união entre um homem e uma mulher passou a simbolizar a relação sagrada entre Cristo e sua Igreja, uma metáfora poderosa que dava ao casamento monogâmico um peso teológico sem precedentes. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo no início do século IV, essa transformação ganhou força institucional. A Roma cristã passou a proibir legalmente a bigamia, restringiu as possibilidades de divórcio e tornou juridicamente impossível manter simultaneamente uma esposa e uma concubina. A monogamia deixava de ser um ideal religioso para se tornar lei do Estado, mas leis escritas em pergaminho nem sempre correspondem à realidade vivida nos salões dos palácios e nas câmaras dos poderosos. E é aqui que a história se torna verdadeiramente fascinante. Enquanto os teólogos e juristas romanos trabalhavam para consolidar a monogamia como norma, as tribos germânicas que habitavam as vastas florestas ao norte do Império Romano viviam segundo códigos próprios, muito diferentes das leis romanas e cristãs. Francos, saxões, lombardos e outros povos germânicos mantinham tradições matrimoniais que incluíam diversas formas de união conjugal. Entre esses povos, a distinção entre casamento formal e concubinagem era fluida. Um homem de posição elevada podia manter uma esposa principal, com quem celebrava uma cerimônia reconhecida pela comunidade, e ao mesmo tempo manter uma ou mais parceiras em arranjos menos formais, mas igualmente aceitos pela sociedade. Os filhos nascidos dessas uniões, embora pudessem ter status diferente em termos de herança, não eram necessariamente estigmatizados. Na prática, o que existia era um sistema de múltiplas parcerias que funcionava de acordo com as normas locais, não com os dogmas da Igreja de Roma. Quando esses povos germânicos começaram a se converter ao cristianismo, a partir do século V, criou-se uma tensão entre suas tradições ancestrais e as novas exigências religiosas. A conversão dos francos, por exemplo, é um caso ilustrativo. O rei Clovis converteu-se ao cristianismo por volta do ano 496, em grande parte por influência de sua esposa Clotilde. Mas a conversão religiosa não significou uma transformação imediata nos costumes matrimoniais. Os francos continuaram a manter práticas poligâmicas por gerações após a adoção do cristianismo. A Igreja, nesse período, ainda estava construindo sua autoridade e não tinha poder suficiente para impor suas regras sobre reis e guerreiros que controlavam vastos territórios e exércitos temíveis. O resultado foi um longo período de negociação e acomodação, no qual a Igreja pregava a monogamia nos púlpitos, enquanto os poderosos continuavam a viver segundo suas próprias regras.
Nenhum exemplo ilustra melhor essa contradição do que a vida de Carlos Magno, o homem que viria a ser coroado imperador dos romanos no Natal do ano 800, dando início ao que mais tarde seria chamado de Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno é recordado pelos seus biógrafos não apenas como um guerreiro formidável e um administrador competente, mas também como um homem de apetites conjugais consideráveis. Segundo Einhard, o biógrafo que conviveu com o imperador e escreveu sua vida em detalhes, Carlos Magno casou-se formalmente pelo menos 4 vezes ao longo de sua vida. Seu primeiro relacionamento conhecido foi com uma mulher franca chamada Imiltrude, cuja relação com o futuro imperador é descrita de formas variadas pelas fontes históricas, ora como concubinagem, ora como casamento informal. Com Imiltrude, Carlos Magno teve um filho chamado Pepino, que ficou conhecido como Pepino o Corcunda e que mais tarde estaria envolvido em uma conspiração contra o próprio pai. Em 770, Carlos Magno casou-se formalmente com Desiderata, filha do rei Desidério dos Lombardos. Essa união era claramente política, destinada a selar uma aliança entre os francos e os lombardos. No entanto, o casamento durou pouco mais de 1 ano. Carlos Magno repudiou Desiderata e casou-se com Hildegarda, uma nobre da Suábia, com quem teve 9 filhos ao longo de um casamento que durou até a morte de Hildegarda em 783. Mas mesmo durante o casamento com Hildegarda, Carlos Magno manteve relacionamentos paralelos. Uma mulher chamada Gersuinda, de origem saxã, tornou-se sua concubina por volta de 773 e deu-lhe uma filha, Adaltrude. Outra concubina, Madelgarda, deu-lhe outra filha, Ruodaid, nascida em 775. Após a morte de Hildegarda, Carlos Magno casou-se novamente, desta vez com Fastrada, uma nobre franca do leste. Einhard não era grande admirador de Fastrada, descrevendo-a como bela mas cruel, e sugerindo que sua crueldade teria provocado conspirações e revoltas, incluindo a de Pepino, o Corcunda, em 792. Fastrada morreu em 794, e Carlos Magno casou-se pela última vez com Liutgarda, uma mulher da Alemanha. Quando Liutgarda faleceu no ano 800, o imperador não voltou a se casar formalmente, mas manteve uma série de concubinas nos últimos anos de sua vida. Einhard nomeia pelo menos 4 delas: Gersuinda, Regina, Adalinda e Madelgarda. Regina e Adalinda deram a Carlos Magno 2 filhos cada uma, elevando o total de filhos reconhecidos do imperador para cerca de 20. Os eclesiásticos que cercavam o imperador não ficaram indiferentes a essa situação. Um monge chamado Veti, de Reichenau, chegou a relatar uma visão na qual Carlos Magno era atormentado no além-vida por causa de suas atividades sexuais. Mas durante a vida do imperador, a Igreja fechou os olhos para seus arranjos conjugais. Carlos Magno era poderoso demais, generoso demais com a Igreja e importante demais para a expansão da cristandade para que bispos e abades ousassem confrontá-lo abertamente. Essa dinâmica entre poder secular e autoridade religiosa era, na verdade, o padrão dominante na Europa medieval. A Igreja pregava a monogamia, mas precisava do patrocínio dos reis e nobres. Os reis, por sua vez, precisavam da legitimidade que a bênção da Igreja conferia ao seu governo. O resultado era um jogo de aparências. Em todos os níveis da nobreza, senhores feudais mantinham esposas legítimas e, ao mesmo tempo, mantinham concubinas. Os filhos dessas uniões paralelas eram chamados de bastardos, mas muitos ocuparam posições importantes na Igreja, no exército e na administração. Na própria família de Carlos Magno, os filhos de suas concubinas receberam educação e foram encaminhados para carreiras eclesiásticas. Enquanto essa dinâmica se desenrolava no coração da cristandade ocidental, nas terras geladas do norte da Europa, outro conjunto de tradições matrimoniais florescia entre os povos escandinavos. Os vikings, como ficaram conhecidos os guerreiros e navegadores nórdicos que aterrorizaram e fascinaram a Europa entre os séculos VIII e XI, viviam segundo códigos sociais e legais próprios, nos quais a monogamia estrita não era a norma.
Na sociedade nórdica, o casamento formal existia e era um evento importante, cercado de rituais e negociações entre famílias. A cerimônia era chamada de brudlaup, ou, às vezes, brudkaup, termos que significavam algo como caminhada da noiva ou compra da noiva. O casamento era, antes de tudo, um contrato entre famílias, envolvendo negociações sobre dotes, propriedades e direitos de herança. No entanto, ao lado do casamento formal, a concubinagem era amplamente aceita e praticada, especialmente entre homens de posição elevada. Uma concubina, na sociedade nórdica, era chamada de frila e tinha um status reconhecido, embora inferior ao da esposa principal. Ela vivia no lar do homem. Seus filhos podiam herdar do pai se ele os reconhecesse, e ela própria gozava de certa proteção legal. Não se tratava de uma relação clandestina ou vergonhosa. Era uma instituição social com regras próprias. As sagas islandesas, os grandes textos narrativos da cultura nórdica medieval, estão repletas de referências à concubinagem e às múltiplas parcerias dos homens de alto status. A saga de Haroldo de Cabelos Belos, que narra a vida do rei que unificou a Noruega no século IX, afirma simplesmente que o rei Haroldo tinha muitas esposas e passa a nomear 3 delas. Essa menção casual, quase despreocupada, revela o quanto a prática era aceita naquela sociedade. Viajantes e missionários estrangeiros que visitaram as terras escandinavas também registraram essas práticas. O enviado árabe Ahmad ibn Fadlan, que encontrou os chamados Rus, um povo de origem escandinava, às margens do rio Volga, no século X, descreveu em detalhes os costumes dos nórdicos, incluindo suas práticas de manter múltiplas parceiras. As razões para a poligamia nórdica eram múltiplas. Em uma sociedade onde a guerra era constante e a mortalidade masculina elevada, ter múltiplas parceiras e, consequentemente, múltiplos herdeiros era uma estratégia de sobrevivência para as linhagens aristocráticas. Quanto mais filhos um chefe guerreiro tivesse, maiores eram as chances de que pelo menos um deles sobrevivesse para herdar suas terras e continuar sua linhagem. Além disso, o número de mulheres e concubinas que um homem mantinha era um indicador direto de seu status social e de sua riqueza. Manter várias parceiras exigia recursos consideráveis, pois o homem era legalmente obrigado a sustentá-las a todas, assim como a seus filhos. Portanto, a poligamia era, em certo sentido, uma exibição de poder econômico e social. Isso criava, no entanto, um problema significativo para os homens de menor status. Se os chefes e aristocratas monopolizavam um número desproporcional de mulheres, através da poligamia e da concubinagem, sobrava um número menor de parceiras disponíveis para os homens comuns. Alguns pesquisadores modernos argumentam que essa escassez de mulheres disponíveis foi um dos fatores que impulsionaram as incursões vikings. Jovens guerreiros sem perspectivas de casamento em suas terras natais embarcavam em expedições de saque e conquista, buscando riqueza suficiente para atrair uma esposa ou, em alguns casos, capturando mulheres nas terras que atacavam. É importante notar, no entanto, que a sociedade nórdica não era simplesmente um paraíso para os homens e um inferno para as mulheres. Comparadas às suas contemporâneas em outras partes da Europa, as mulheres nórdicas gozavam de direitos consideráveis. A legislação nórdica permitia que as mulheres tivessem uma opinião na escolha de seus maridos, que iniciassem processos de divórcio se estivessem insatisfeitas com o casamento e que mantivessem propriedades em seu próprio nome. Uma esposa que fosse maltratada ou negligenciada tinha o direito de se divorciar e de recuperar seu dote. Essas proteções legais significavam que, embora a poligamia existisse, ela operava dentro de um quadro de regras que oferecia às mulheres certas garantias. A primeira esposa, em particular, mantinha uma posição de autoridade dentro do lar que as concubinas não podiam desafiar facilmente. A conversão dos povos escandinavos ao cristianismo, um processo gradual que se estendeu do século X ao século XII, trouxe pressões crescentes contra as práticas de poligamia e concubinagem. Missionários cristãos denunciaram essas práticas como pecaminosas e contrárias à vontade de Deus.
No entanto, assim como acontecera com os francos séculos antes, a conversão religiosa não significou uma mudança imediata nos costumes. As sagas escritas nos séculos XII e XIII, que descrevem eventos contemporâneos na Islândia e na Noruega, continuam a fazer referências frequentes à concubinagem, indicando que a prática persistiu por muito tempo após a adoção oficial do cristianismo. Bem ao oeste da Escandinávia, na Ilha Verde e Chuvosa da Irlanda, outro sistema legal e social único florescia, um sistema que desafiava as normas da cristandade continental de maneiras surpreendentes. A Irlanda medieval era governada por um conjunto de leis seculares conhecido como Brehon Law, um sistema jurídico mantido e interpretado por juristas profissionais chamados Brehons. Essas leis, que existiam em paralelo com as leis canônicas da Igreja e que só foram parcialmente eclipsadas pela invasão normanda de 1169, regulavam todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo o casamento. O texto legal mais importante sobre o casamento irlandês é o Cain Lanamna, ou Lei dos Casais, que foi escrito por volta do ano 700 e que descreve os diversos tipos de união conjugal permitidos pela lei irlandesa. O Cain Lanamna reconhecia pelo menos 9 formas diferentes de união, desde o casamento formal entre parceiros de igual status até arranjos temporários e transitórios. Essa diversidade refletia uma abordagem pragmática e flexível das relações entre homens e mulheres, muito diferente da rigidez que a Igreja buscava impor. A poligamia era explicitamente aceita sob a Brehon Law. Um homem que tivesse recursos suficientes podia manter mais de uma esposa, embora a primeira esposa, conhecida como a esposa principal, gozasse de um status superior e de direitos específicos. Quando um homem trazia uma segunda esposa para o lar, a primeira esposa tinha direito a um período de 3 dias, durante os quais podia expressar sua insatisfação de formas bastante físicas, sem sofrer consequências legais significativas, desde que não causasse marcas permanentes. Alguns historiadores sugerem que a tradição da lua de mel, o costume de o casal recém-casado se afastar por um período após a cerimônia, pode ter suas origens nessa prática, como uma forma de proteger a nova esposa da ira da primeira durante esse período de ajustamento. As concubinas comuns em um lar gaélico tinham status inferior ao de qualquer esposa, mas ainda assim recebiam proteção legal dentro da casa do homem com quem se relacionavam. E, crucialmente, não existia o conceito de ilegitimidade na Brehon Law. Todos os filhos, independentemente de terem nascido de uma esposa formal, de uma segunda esposa, de uma concubina ou mesmo de uma relação casual, tinham direitos de herança e eram legalmente protegidos. A questão central da lei não era a moralidade da relação que havia produzido a criança, mas sim quem era legalmente responsável por seu sustento e sua criação. As práticas matrimoniais irlandesas persistiram por séculos, mesmo após a conversão da ilha ao cristianismo. A estrutura monástica do cristianismo irlandês, que diferia significativamente da organização eclesiástica do continente, contribuiu para essa persistência. Os reformadores eclesiásticos não tardaram em denunciar os costumes irlandeses. No ano de 1074, o arcebispo Lanfranco de Canterbury escreveu aos reis irlandeses descrevendo as uniões matrimoniais praticadas na ilha como trocas abomináveis. Até mesmo São Bernardo de Claraval, uma das figuras mais influentes da Igreja no século XII, expressou sua indignação, afirmando que o bispo Malaquias de Armagh fora enviado não a homens, mas a bestas. Essas condenações refletiam o profundo choque cultural entre as tradições gaélicas e as normas cada vez mais rígidas que a Igreja tentava impor em toda a cristandade. A substituição da Brehon Law pela lei canônica foi um processo lento que só se completou efetivamente no século XVII, quando o domínio inglês sobre a Irlanda se tornou absoluto. A Igreja Católica, consciente de que suas regras sobre o casamento eram frequentemente ignoradas ou contornadas, empreendeu ao longo da Idade Média um esforço contínuo para consolidar seu controle sobre a instituição matrimonial. Esse processo não aconteceu de uma só vez,
mas foi construído gradualmente através de uma série de concílios, decretos e pronunciamentos teológicos que juntos transformaram o casamento de um simples contrato entre famílias em um sacramento sagrado sob a jurisdição exclusiva da Igreja. Um dos marcos mais importantes desse processo foi o Quarto Concílio de Latrão, convocado pelo Papa Inocêncio III e realizado em novembro de 1215. Este concílio, frequentemente chamado de o Grande Concílio, reuniu mais de 400 bispos de toda a cristandade ocidental e oriental, além de centenas de abades, priores e representantes de monarcas europeus, incluindo enviados do imperador Frederico II e dos reis de França, Inglaterra, Aragão, Hungria, Chipre e Jerusalém. Foi o maior concílio ecumênico desde o Concílio de Calcedônia, realizado em 451, e seus decretos tiveram repercussões profundas em toda a sociedade medieval. Entre os 71 cânones, promulgados pelo Quarto Concílio de Latrão, vários tratavam diretamente do casamento. Os cânones 50 a 52 abordavam questões de impedimentos matrimoniais por parentesco, a publicação dos banhos e, crucialmente, a proibição dos casamentos clandestinos. Antes de 1215, o casamento no mundo cristão era essencialmente um contrato privado entre duas partes. Um homem e uma mulher podiam se casar validamente sem a presença de testemunhas, sem um padre e sem nenhuma cerimônia pública. Bastava o consentimento mútuo para que a união fosse considerada válida. Essa flexibilidade, embora pudesse parecer libertadora, criava problemas enormes. Era extremamente difícil provar ou contestar a existência de um casamento quando não havia registros nem testemunhas. Homens podiam alegar que nunca haviam se casado com uma mulher, mesmo que ela afirmasse o contrário. E, inversamente, alguém podia alegar a existência de um casamento anterior para impedir uma nova união. O Quarto Concílio de Latrão buscou resolver esses problemas ao exigir que os casamentos fossem proclamados publicamente com antecedência, através dos chamados banhos matrimoniais, para que qualquer pessoa que soubesse de um impedimento legítimo pudesse apresentá-lo antes da cerimônia. O concílio também elevou formalmente o casamento à condição de sacramento, colocando-o sob a jurisdição direta da Igreja e tornando-o um laço sagrado e, em princípio, indissolúvel. No entanto, como acontecia frequentemente na Idade Média, a distância entre a lei e a prática era considerável. Os decretos do Quarto Concílio de Latrão não eliminaram a poligamia informal da noite para o dia. Reis e nobres continuaram a manter amantes e concubinas, muitas vezes com o conhecimento tácito de todos ao seu redor, incluindo o clero. O que mudou foi a moldura legal e moral dentro da qual essas práticas operavam. Se antes da regulamentação eclesiástica um nobre podia manter múltiplas parceiras com relativa abertura, agora ele era obrigado a fazê-lo de forma mais discreta, mantendo a aparência de monogamia, enquanto conduzia suas relações paralelas nos bastidores. A poligamia não desapareceu. Ela se tornou clandestina. Essa hipocrisia institucionalizada era sustentada por um sistema de benefícios mútuos entre a nobreza e o clero. Nobres que mantinham concubinas compensavam a tolerância da Igreja com generosas doações de terras, dinheiro e privilégios. Bispos e abades, que fechavam os olhos para as irregularidades conjugais dos poderosos, recebiam em troca proteção política e recursos materiais. A Igreja sabia que confrontar diretamente a nobreza significava arriscar perder poder e influência. E a nobreza sabia que manter uma relação cordial com a Igreja era essencial para a legitimidade de seu governo. Esse equilíbrio delicado perdurou por séculos e moldou profundamente a forma como a sociedade medieval lidava com as questões de casamento, sexualidade e poder. Enquanto a cristandade ocidental navegava essas contradições internas, ao sul da Europa, nos territórios da Península Ibérica sob domínio muçulmano, um modelo completamente diferente de casamento e organização familiar vigorava.
A conquista muçulmana da Península Ibérica, que começou em 711 com a derrota do rei visigodo Rodrigo, introduziu na Europa Ocidental um sistema legal e social baseado na lei islâmica, o qual permitia explicitamente a poligamia. Segundo a jurisprudência islâmica, um homem muçulmano podia ter até 4 esposas simultâneas, desde que pudesse tratá-las com igualdade e justiça, e podia também manter concubinas. Al-Andalus, como eram chamados os territórios ibéricos sob domínio muçulmano, tornou-se um espaço de coexistência entre 3 tradições religiosas e matrimoniais distintas: a cristã, que pregava a monogamia, a judaica, que na prática havia adotado tanto a monogamia quanto a poligamia, dependendo do contexto cultural em que vivia, e a islâmica, que permitia legalmente a poligamia. Essa convivência de tradições tão diferentes em um mesmo território revelava uma Europa medieval muito mais diversa e complexa do que as simplificações habituais sugerem. No entanto, a prática da poligamia em Al-Andalus era mais complexa do que a simples permissão legal poderia sugerir. A escola jurídica maliquita, que era dominante no direito islâmico ibérico, permitia que as mulheres incluíssem cláusulas em seus contratos de casamento que impediam seus maridos de tomarem segundas esposas ou concubinas de longa duração. Assim, através do próprio sistema legal, as mulheres muçulmanas em Al-Andalus podiam exercer um grau considerável de controle sobre suas vidas conjugais. Na prática, a poligamia era mais comum entre as elites governantes, califas, emires e grandes senhores, do que entre a população em geral. Os califas omíadas de Córdoba, que governaram Al-Andalus em seu período de maior esplendor, frequentemente se casavam com mulheres de origens diversas, incluindo princesas cristãs e mulheres escravizadas de origem ibérica, como parte de suas estratégias dinásticas. A mãe do califa Al-Hakam II, por exemplo, era uma escrava de origem ibérica chamada Marjan, e a mãe de seu filho Hisham al-Muayyad era uma escrava basca chamada Suba. Esses casamentos e uniões interculturais eram parte de uma dinâmica social complexa, na qual religião, etnia e poder se entrelaçavam de formas que desafiavam categorias simples. Os casamentos entre membros da elite muçulmana e mulheres cristãs não eram incomuns em Al-Andalus. Essas uniões serviam como instrumentos de diplomacia, selando alianças entre os reinos muçulmanos do sul e os reinos cristãos do norte da península. O grande líder militar Al-Mansur, que governou Al-Andalus de facto no final do século X, recebeu como esposas diversas princesas cristãs, oferecidas por reis do norte como forma de aplacar suas campanhas militares. A família dos Banu Qazi, governantes muçulmanos das Marcas Superiores, é outro exemplo notável de casamentos interdinásticos entre muçulmanos e cristãos. Para os cronistas cristãos que observavam essas práticas, a poligamia muçulmana era uma fonte constante de escândalo. Os autores de tratados anti-islâmicos medievais frequentemente citavam a poligamia como prova da suposta irracionalidade do Islã. Essa visão negativa era, em grande medida, resultado de uma incompreensão deliberada das tradições muçulmanas e de uma recusa em reconhecer que práticas semelhantes existiam, de forma velada, dentro da própria cristandade. A coexistência de tradições matrimoniais tão diversas na Península Ibérica oferece uma perspectiva reveladora sobre a complexidade cultural da Europa medieval. Em um mesmo continente, coexistiam sistemas legais que permitiam a poligamia abertamente, que a proibiam oficialmente, mas a toleravam na prática, e que a regulavam segundo normas próprias. As comunidades judaicas, por exemplo, tendiam a adotar as práticas da sociedade dominante. Judeus, sob domínio cristão, praticavam predominantemente a monogamia, enquanto aqueles sob domínio muçulmano mostravam maior inclinação para a poligamia. Essa adaptação ilustra como as práticas matrimoniais são moldadas não apenas por preceitos religiosos, mas também por pressões sociais e culturais.
À medida que avançamos nos séculos finais da Idade Média, o processo de consolidação da monogamia como norma absoluta na Europa cristã intensificou-se gradualmente. A Igreja continuou a emitir decretos e regulamentações que buscavam controlar cada aspecto do casamento, desde as regras de parentesco que impediam uniões entre parentes até a exigência de cerimônias públicas realizadas perante um padre e testemunhas. Teólogos como Alberto Magno, Tomás de Aquino e Duns Scoto refinaram a teologia do casamento, debatendo a natureza sacramental da união matrimonial e as condições para sua validade. Tomás de Aquino, o mais influente entre eles, afirmou que o casamento era verdadeiramente um sacramento e que o próprio ato de consentimento mútuo conferia graça divina aos cônjuges. Essa definição elevou o casamento monogâmico a um patamar teológico que tornava qualquer desvio não apenas uma infração legal, mas um pecado contra a própria natureza sagrada da união. O Império Bizantino também manteve a monogamia como norma legal. Mas a realidade era mais complicada. Imperadores podiam se casar novamente após a morte de uma esposa, embora casamentos terceiros e quartos fossem cada vez mais mal vistos. A manutenção de concubinas não era incomum entre a elite bizantina, revelando que a tensão entre norma e prática não era exclusiva do Ocidente. O processo de consolidação da monogamia na Europa Ocidental culminou já na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, com o Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563. Embora cronologicamente situado na Era Moderna, o Concílio de Trento foi profundamente marcado por questões que tinham suas raízes no período medieval. Uma das motivações centrais do concílio era responder à Reforma Protestante, que havia desafiado a autoridade da Igreja sobre diversas questões, incluindo o casamento. Curiosamente, mesmo entre os reformadores protestantes, houve alguns que questionaram a proibição absoluta da poligamia. Martinho Lutero, em alguns de seus escritos, reconheceu que a Bíblia não condenava explicitamente a poligamia, embora ele não a defendesse abertamente. Filipe I, Landgrave de Hesse, um dos principais aliados de Lutero, recebeu permissão dos reformadores para contrair um segundo casamento enquanto o primeiro ainda estava em vigor, um escândalo que abalou o movimento protestante. O Concílio de Trento respondeu a essas questões com firmeza. Em seu decreto Tametsi, promulgado em 1563, o concílio estabeleceu que os casamentos, para serem válidos, deveriam ser celebrados perante um pároco e pelo menos 2 testemunhas. Casamentos clandestinos, que haviam sido uma brecha legal durante séculos, foram formalmente invalidados. O concílio também reafirmou de forma inequívoca que o casamento era um sacramento indissolúvel entre um homem e uma mulher, condenando explicitamente a poligamia como heresia. Essas determinações representaram o ponto culminante de um processo que havia começado mais de 1000 anos antes, quando os primeiros padres da Igreja começaram a defender a monogamia como o modelo divino de casamento. Mas, mesmo após Trento, a realidade continuou a ser matizada. A poligamia formal havia sido eliminada na Europa cristã. Nenhum nobre podia mais manter abertamente múltiplas esposas sem enfrentar consequências severas. No entanto, a poligamia informal, disfarçada sob a forma de amantes oficiais e relações extraconjugais toleradas, continuou a existir por séculos. As cortes europeias dos séculos seguintes eram famosas por suas favoritas e amantes reais, mulheres que exerciam enorme influência, apesar de não serem esposas legítimas dos monarcas. O que havia mudado não era tanto o comportamento em si, mas a moldura legal e moral dentro da qual esse comportamento era interpretado. A concubina medieval, que tinha status reconhecido, foi substituída pela amante moderna, cuja existência era oficialmente negada, mas amplamente conhecida. Os territórios muçulmanos da Península Ibérica foram gradualmente conquistados pelos reinos cristãos ao longo de um processo que ficou conhecido como a Reconquista. À medida que os reinos cristãos avançavam, as práticas matrimoniais muçulmanas, incluindo a poligamia, foram sendo substituídas pelas normas cristãs.
A queda de Granada em 1492 marcou o fim do último reino muçulmano na península e representou simbolicamente o encerramento de um período em que diferentes tradições matrimoniais haviam coexistido no mesmo território. As populações muçulmanas remanescentes foram submetidas a pressões crescentes para adotarem os costumes cristãos, e a expulsão definitiva dos mouriscos, decretada em 1609, encerrou esse capítulo da história ibérica. É tentador olhar para essa história e ver nela uma narrativa linear de progresso. Mas essa seria uma leitura simplista. A poligamia medieval não era simplesmente uma relíquia de tempos bárbaros. Era uma instituição social complexa que cumpria funções específicas. Para os patriarcas do Antigo Testamento, era uma ferramenta de expansão demográfica e formação de alianças. Para os reis francos, era um instrumento de diplomacia. Para os guerreiros vikings, era uma estratégia de perpetuação de linhagem. Para os califas de Al-Andalus, era uma expressão de status e um mecanismo de integração entre diferentes grupos étnicos. Para os chefes gaélicos da Irlanda, era uma forma de garantir herdeiros. Em cada contexto, a poligamia operava segundo regras e lógicas próprias que faziam sentido dentro do quadro social em que estava inserida. A monogamia, por sua vez, não se impôs simplesmente porque era moralmente superior. Ela se consolidou através de um longo processo de construção institucional. A Igreja buscava controlar a sexualidade e a reprodução como parte de seu projeto de regulação moral. Os teólogos encontraram na monogamia uma metáfora para a relação entre Cristo e sua Igreja. Os juristas viram na formalização do casamento uma forma de resolver disputas de herança. E os governantes perceberam que um sistema monogâmico, ao limitar o número de herdeiros legítimos, reduzia os conflitos sucessórios. A monogamia foi uma construção social que atendeu a múltiplos interesses e que se consolidou através de séculos de negociação entre diferentes forças sociais. A história da poligamia medieval nos obriga a confrontar algumas certezas sobre o casamento. Ela nos mostra que a união exclusiva entre dois parceiros é o produto de um longo processo histórico, moldado por forças religiosas, políticas e culturais. Ela nos lembra que as fronteiras entre o aceitável e o inaceitável são construções humanas que mudam ao longo do tempo. E ela nos convida a olhar para o passado não com julgamento, mas com curiosidade, reconhecendo que as pessoas de outras épocas viviam segundo lógicas diferentes das nossas. Os castelos estão agora em ruínas, e as vozes dos reis e sacerdotes medievais se perderam, nos séculos. Mas as questões que eles enfrentaram sobre amor, poder e fidelidade continuam vivas. Cada sociedade constrói suas próprias respostas para essas questões, e nenhuma é definitiva. A monogamia que herdamos da Idade Média continua a evoluir e a se reinventar. E talvez seja esse o maior ensinamento desta jornada, que as instituições humanas, por mais sólidas que pareçam, são sempre construções em andamento, moldadas pelas necessidades e contradições de cada época. Os primeiros sinais dessa transformação, visíveis nas cartas de Paulo de Tarso, ganharam corpo com os decretos do Concílio de Latrão e encontraram sua expressão mais completa nas determinações do Concílio de Trento. Mas entre esses marcos, houve um vasto terreno de ambiguidades, um terreno no qual reis mantinham haréns silenciosos. Bispos fechavam os olhos para as indiscrições dos poderosos, e mulheres de todas as condições navegavam um sistema que simultaneamente as protegia e as limitava. A história da poligamia medieval não é uma história de simples transição. É uma história de tensões permanentes entre ideal e realidade, entre lei e costume, entre fé e poder. Nos porões dos castelos medievais, nos escriptoria dos mosteiros, onde monges copiavam leis e sermões, nos mercados das cidades ibéricas onde cristãos, muçulmanos e judeus negociavam lado a lado, e nos longhouses nórdicos onde guerreiros contavam sagas ao redor do fogo, as regras do casamento eram vividas e reinventadas a cada geração. Hoje, olhamos para essas práticas à distância de séculos e podemos nos surpreender com o quanto diferem de nossas normas.
Mas talvez a surpresa maior seja descobrir que nossas certezas sobre casamento e família são o produto de escolhas históricas que poderiam ter sido diferentes. A monogamia que consideramos natural foi construída pedra sobre pedra, decreto após decreto, entre o púlpito e o trono, ao longo de mais de 1000 anos. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelos corredores do passado. Se esta viagem pelo tempo despertou sua curiosidade, se esses relatos sobre reis, concubinas, leis antigas e tradições esquecidas fizeram você pensar sobre como as sociedades constroem suas regras e suas verdades, então a melhor forma de continuar essa conversa é simples. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas narrativas documentais. Cada episódio é uma porta aberta para outro capítulo da história humana, e há muitos capítulos ainda por explorar. Deixe seu comentário contando qual aspecto dessa história mais chamou sua atenção, qual período ou civilização você gostaria de conhecer melhor, ou simplesmente compartilhe sua perspectiva. Sua participação enriquece esse espaço e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. E se este vídeo foi valioso para você, compartilhe-o com alguém que também se fascina pela história e por suas reviravoltas inesperadas. Até a próxima jornada e obrigado por nos acompanhar até aqui.